Vamos lá, galera. Correção do módulo 4 agora de matemática 2. Esses dois exercícios aqui, ó. Parte de regra de 3 simples, tá ok? Então vamos lá. Numa gráfica, 5 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias de certo folheto em 8 horas de funcionamento. 5 máquinas, 8 horas. Se 2 delas quebrassem, em quanto tempo de funcionamento as máquinas restantes fariam o mesmo serviço? Né? Então, se 2 delas quebrassem, ficam 3 máquinas. Quanto tempo agora? Bom, nossa regra de 3 simples está montada como eu ensinei na aula expositiva, né? Na aula de explanação do conteúdo. Mas há uma pergunta a ser feita, lembra? Então, aqui eu tenho o número de máquinas e aqui eu tenho a quantidade de horas trabalhadas. É um problema de regra de 3 simples, exatamente porque só temos 2 grandezas em estudo. E aí eu pergunto aos senhores, se eu aumentar o número de máquinas, cuidado que a pergunta não é para o número, é para a grandeza, ou para as grandezas, né? Se eu aumentar o número de máquinas, o número de horas que elas vão precisar trabalhar para fazer o mesmo serviço aumenta ou diminui? Mais máquinas trabalhando. Obviamente, eu vou terminar o meu serviço em menos tempo, né? Na base, toda relação trabalho-tempo é sempre inversamente proporcional. Aí, se é inversa, eu mantenho uma das frações, né? E vou fazer a inversão da outra. Não posso inverter as duas, ou uma ou outra. Então, vou manter a primeira igual a x sobre 8. Né? Mantive a primeira e inverti a segunda. Poderia ter feito o contrário, inverter a primeira e manter a segunda? Poderia, só não pode inverter as duas. E agora a gente já sabe resolver isso aqui que a gente está caquético de fazer, né? Então eu tenho que 3x é igual a 5 vezes 8, 40. Logo, x é igual a 40 dividido por 3, que dá 13,33, tananã, tananã. Ou seja, 13 horas mais 1/3 de hora. Se uma hora tem 60 minutos, então eu tenho 13 horas mais 1/3 de horas, 1/3 de 13 horas, que são, 13 horas mais 1/3 de hora, que são 20 minutos. Então, 13 horas e 20 minutos, letra C, como consta no nosso gabarito, e esse é um problema de regra de 3 envolvendo, né, grandezas inversamente proporcionais. Então, a natureza do problema nos mostra quando é direto e quando é inverso. Questão número 2. Um automóvel, freado no momento em que sua velocidade é de 32 km/h, percorre ainda 10 metros até parar. Né? Sabe-se que essa distância percorrida até parar é diretamente proporcional, então nessa ele já está dizendo, ó, ao quadrado da velocidade no momento da freagem. Qual a distância que o automóvel percorrerá até parar se freado a 80 km por hora? Bom, a distância é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a distância de 32, a velocidade, a distância numa velocidade de 32 km por hora, eu percorro 10 metros até parar. Então, qual vai ser a distância até parar se eu percorrer 80 km por hora? Né? Se eu vier numa velocidade, melhor dizendo, de 80 km por hora. Então, ó, o problema já deu a ideia. Ó, distância diretamente proporcional, então é um dividido pelo outro, ao quadrado da velocidade. Distância proporcional ao quadrado da velocidade. Qual a distância proporcional ao quadrado dessa velocidade? Né? Então agora a gente vai aproveitar essa parte aqui da transição, né? Propriedade transitiva, todos são iguais, mas essa parte vai me identificar esse x, que é a distância, né, que o cara vai percorrer
até parar quando ele está a uma velocidade de 80 km por h. Multiplicando em cruz aqui, 32 ao quadrado, 1024x é igual a 80 ao quadrado vezes 10. 80 ao quadrado, 6.400. Vezes 10, 64.000. Então, x é 64.000 dividido por 1024, né? Eu tenho 62,5 metros, como consta no nosso gabarito, letra D. Então, esse módulo 4 é um módulo bem simplório, né, que traz aqui um exemplo de inversamente proporcional e um exemplo de diretamente proporcional. Ok? Juntamente com essa correção, será deliberado o gabarito comentado do módulo. Boa noite.